Você já percebeu como os que verdadeiramente vencem nesta vida caminham com uma postura que parece imune ao caos? Eles atravessam multidões barulhentas com o silêncio de quem já se ouviu por dentro. Não reagem, não se justificam, não desviam. São como rochas no meio da tempestade, como montanhas que observam os ventos passarem. Eles não fingem que não estão sendo atacados. Eles apenas recusam dar poder a qualquer coisa que tente tirá-los do próprio centro, porque agem como se nada os incomodasse, não por orgulho, mas porque dominaram o que todos querem, a si mesmos. Você está prestes a entender o porquê isso é a arma mais poderosa do sucesso. Quando Thomas Edison queimou tudo o que havia construído em décadas, com seu laboratório consumido pelo fogo, ele não gritou, não chorou, não entrou em colapso. Apenas olhou para seu filho e disse: "Corra, chame sua mãe. Ela nunca verá um incêndio assim de novo." Isso não é frieza, é domínio. Ele sabia que a criação que habitava dentro dele era maior que qualquer perda. Essa é a essência. Não se trata de fingir indiferença, mas de agir com a serenidade de quem sabe que o externo não define o interno. Os grandes da história não venceram porque o mundo os tratou bem. Eles venceram apesar disso. E foi justamente essa capacidade de manterem-se inabaláveis que os separou da multidão barulhenta dos que reagem a tudo. A maioria vive no modo reativo. Se alguém os ignora, se encolhem. Se alguém os critica, disparam em justificativas. Se algo dá errado, desmoronam. Mas os que crescem, os que dominam, agem como se nada os tocasse. Não porque são insensíveis, mas porque escolheram não ser reféns da instabilidade alheia. Eles desenvolveram o hábito de responder com propósito, não com emoção. Você acha que Henry Ford não foi ridicularizado? Que Walt Disney não foi desacreditado? Que Abraham Lincoln não sofreu derrotas? Todos foram, mas todos carregavam algo em comum: uma indiferença sagrada às vozes que não construíam. Eles estavam ocupados demais criando seu próprio universo. Enquanto os fracos reagem, os fortes constroem. E isso começa na mente. Tudo o que te irrita, te domina. Tudo o que te tira do foco te rouba energia criativa. E o mundo está cheio de ladrões disfarçados de opiniões, de olhares, de julgamentos. Se você não aprende a se blindar internamente, será manipulado pelo externo a cada instante. Napoleon Hill chamava isso de controle definitivo da própria mente. Ele dizia: você tem o controle completo da sua própria mente. É o único poder absoluto que possui. E talvez o único de que você precisa. E o que você tem feito com esse poder? Tem reagido a tudo como uma folha ao vento? Ou está treinando seu espírito para ser como aço forjado no fogo da autodisciplina? A mente é um campo de batalha. E o inimigo é sutil. Ele vem disfarçado de ansiedade, de comparação, de pressa. Mas o que você não enfrenta, te consome. E o que você observa sem se identificar, você transcende. Agir como se nada o incomodasse não é sobre negar sentimentos. É sobre não alimentá-los com reação. É reconhecer: sim, isso me provocou, mas não me possui. Sim, isso tentou me tirar do eixo, mas eu permaneço. Isso é poder. Isso é soberania interior. É a essência do propósito não corrompido pelas circunstâncias. E tudo isso exige prática. Vai doer, sim, porque o ego vai gritar por vingança, por aprovação, por validação. Mas você tem que olhar para tudo isso como um mestre olha para seu aprendiz rebelde, com firmeza, com compaixão, mas sem recuar. Cada vez que você se contém, você se fortalece. Cada vez que você decide não reagir, você se eleva. Porque autodomínio é musculatura emocional. Não nasce do conforto, mas da repetição. E é esse autodomínio que precede toda prosperidade verdadeira. Napoleon Hill dizia: a riqueza começa na forma de pensamento. E o pensamento disciplinado, calmo, firme, vem de uma mente que não se curva ao primeiro sinal de desconforto. O mundo é barulhento, caótico, injusto.
Mas você não precisa ser. Você pode ser um porto calmo em meio ao furacão. Você pode ser um olhar que não desvia, uma presença que não se abala, uma decisão que não recua. Isso não é arrogância. Isso é clareza. Clareza de quem você é, clareza de onde quer chegar. Clareza de que nada fora de você pode te definir, a menos que você permita. E enquanto a maioria grita, corre, reage, você se torna o tipo de pessoa que age. E que age com intenção, com direção, com propósito. Porque enquanto os outros vivem no efeito, você se torna causa. Causa da sua realidade, causa do seu destino. A mente do homem que conquista não é moldada pelas circunstâncias. É forjada pela decisão inabalável de quem sabe para onde está indo. E essa decisão precisa ser protegida como uma chama sagrada, porque o mundo vai tentar apagá-la, vai zombar do seu silêncio, vai testar a sua paciência, vai provocar sua firmeza. Mas cada vez que você age como se nada o incomodasse, você prova que essa chama está viva, não por ser barulhenta, mas porque não se apaga. Você vira ameaça para os medíocres porque sua calma grita mais alto do que o desespero deles. Você vira espelho para os fracos, porque sua disciplina expõe a bagunça emocional dos que não têm propósito. E sem dizer uma palavra, você começa a liderar. Porque o verdadeiro líder é aquele que consegue caminhar em paz quando o resto corre em pânico. A quietude não é a ausência de ação, é o domínio da ação, a firmeza silenciosa de um cérebro que não se deixa arrastar pelo impulso. Você percebe isso quando olha para grandes estrategistas como Andrew Carnegie ou John D. Rockefeller. Eles não gritavam ordens, falavam baixo e pensavam alto. Suas decisões não eram movidas pela opinião dos outros, mas por análises frias, visão clara e convicção. Eles entendiam algo que poucos aceitam. Emoções são mensageiras, não mestres. Se você for governado por elas, será escravizado pelas tempestades internas que todo ser humano carrega. Mas se você as observar, aprender com elas e ainda assim caminhar firme, você transforma dor em direção, frustração em foco, crítica em combustível. Muitos confundem reatividade com força. Pensam que responder a tudo, atacar, se justificar, é sinal de coragem. Não é. Coragem de verdade é manter-se sereno diante da provocação. É não devolver ódio com ódio. É agir como se nada o afetasse. Não porque você não sente, mas porque você decidiu não ser regido pelo que sente. Essa é a diferença entre um guerreiro disciplinado e um escravo emocional. Um responde a um chamado interno. O outro vive à mercê do que o mundo joga sobre ele. E o mundo vai jogar dúvidas, rejeições, pressões, derrotas. Mas nada disso pode destruir quem já decidiu que vai vencer. Porque quem decide vencer já morreu para a necessidade de aprovação, já morreu para a ilusão de perfeição, já morreu para o conforto do reconhecimento fácil. Você começa a ver, então, que a serenidade dos grandes não é genética, é escolha, é prática, é renúncia. Eles renunciaram ao direito de se fazerem de vítimas, renunciaram à necessidade de vencer todas as discussões, renunciaram à pressa, ao ego inflamado, à urgência de provar algo para alguém, e ao fazerem isso, se tornaram gigantes. Porque quem não precisa provar nada, prova tudo com a própria presença. Eles entenderam que a verdadeira força não é barulhenta. Ela é firme, constante, silenciosa como um trem em alta velocidade. Não precisa buzinar, não precisa anunciar. Apenas passa, arrebenta o tempo, deixa rastro. E é por isso que agir como se nada o incomodasse é, na verdade, uma das maiores habilidades que alguém pode desenvolver. Porque essa atitude não nasce de frieza, mas de fogo interno. Não vem do orgulho, mas da visão. Você age assim quando sabe que seu destino vale mais do que qualquer distração. Quando percebe que entrar em brigas pequenas é perder energia para batalhas grandes. Quando entende que o silêncio não é omissão, mas preparação. Você começa a selecionar suas batalhas.
Você deixa de lutar para vencer os outros e passa a lutar para não perder a si mesmo. Essa é a guerra mais difícil. A única que vale a pena, porque vencer a si mesmo é a única vitória que ninguém pode roubar. E tudo começa na manhã. No momento em que você acorda, o mundo já está te empurrando. Notícias, notificações, barulhos, exigências. Mas você não precisa ceder. Pode levantar com uma decisão sagrada. Hoje eu escolho não ser reativo. Hoje eu escolho agir como se nada externo tivesse poder sobre meu interno. Hoje eu sou o dono do meu estado, o criador da minha frequência, o arquiteto da minha atitude, porque é isso que separa os medianos dos extraordinários. Não é talento, não é sorte, não é carisma. É controle interno, é domínio de si. E esse domínio só é conquistado quando você escolhe todos os dias agir como se nada o tocasse, mesmo que por dentro tudo grite. Porque você não age pelo que sente. Você age pelo que decidiu. A voz do mundo é alta, urgente, confusa. A sua precisa ser clara, calma e imperativa. Porque todo dia você será testado. Pessoas vão tentar te tirar do eixo com palavras atravessadas. Situações inesperadas vão testar a sua disciplina. E é nesses momentos que os verdadeiros construtores de riqueza se revelam, não nos dias bons, mas nas turbulências. Porque qualquer um consegue sorrir quando tudo está fluindo. Mas manter o semblante firme quando tudo dentro de você quer explodir? Isso exige outra natureza. Uma identidade superior. Uma mente que foi treinada dia após dia para não reagir, mas sim comandar. E esse comando não é sobre o mundo, é sobre você mesmo. A maior vitória é quando você olha para dentro, vê o caos e ainda assim escolhe a calma. Esse é o verdadeiro ouro escondido nos princípios de Napoleon Hill. Ele não falava apenas de ambição, metas e sucesso externo. Ele falava de um império interno, de uma estrutura invisível que precisa ser construída com tijolos de autocontrole, pensamento disciplinado e fé inabalável. Fé não em algo externo, mas em sua própria capacidade de persistir. Ele entendia que riqueza é consequência, não causa. Que fortuna é reflexo, não ponto de partida. Que os homens que conquistam o mundo são, primeiro, mestres de si. E agir como se nada te incomodasse é exatamente esse domínio disfarçado. Um escudo invisível que protege o seu foco. Um código silencioso que sinaliza: eu sei quem sou, eu sei onde vou chegar, e nada que venha de fora tem autoridade para me desviar. Quando você entende isso, começa a andar diferente. Fala menos, observa mais. Gasta energia apenas onde há retorno. Sua vida deixa de ser um campo de batalha emocional e se torna uma arena de execução estratégica. E aí, as pessoas notam. Não porque você grita, mas porque sua energia se impõe. Sua disciplina se impõe. Sua clareza se impõe. E nada disso exige barulho. Exige consistência. Exige que você resista à tentação de reagir. Que você diga não ao imediatismo emocional. Porque quanto mais você responde à provocação, mais escravo dela você se torna. Mas quando você escolhe o silêncio, a disciplina e o foco, o jogo muda. Porque agora você não é mais uma peça reagindo ao tabuleiro. Você se torna o jogador, o estrategista, o mestre do seu próprio destino. Olhe para qualquer biografia de sucesso extremo e você verá um padrão. Sempre há um momento em que o herói decide que sua paz vale mais que sua reputação, que sua missão vale mais que o orgulho ferido, que sua jornada não pode ser contaminada pelo ruído de quem não entende sua visão. E nesse momento, eles escolhem calar. Eles escolhem avançar em silêncio. Continuar construindo, mesmo desacreditados. Continuar estudando, mesmo sendo ridicularizados. Continuar visualizando, mesmo sendo chamados de lunáticos. E é aí que o universo se curva. Porque o universo respeita o foco. Ele ignora os gritos e responde à consistência. Ele não se impressiona com reações impulsivas,
mas com firmeza sustentada ao longo do tempo. Então, se você quer vencer, não comece tentando vencer os outros. Comece vencendo a si mesmo. Comece ficando em silêncio quando tudo em você quer explodir. Comece trabalhando quando todos estão distraídos. Comece priorizando o que te aproxima do seu futuro, mesmo que isso custe sua imagem no presente. Agir, como se nada te incomodasse, não é fingimento, é sabedoria. É saber que nem tudo merece sua energia, que nem todo ataque merece resposta, que nem todo barulho precisa ser seguido. Você não está aqui para provar nada, está aqui para construir tudo. E o que você constrói em silêncio, com disciplina, foco e fé, cresce com raízes tão profundas que nenhuma tempestade pode arrancar. Não há arma mais poderosa no arsenal do ser humano do que a sua calma inabalável. Porque o mundo moderno te empurra para o oposto. Velocidade, reatividade, impulsividade. Tudo é urgente, tudo é superficial, tudo é emocionalmente inflamável. Mas você não pode se dar ao luxo de viver assim. Você não está aqui para correr atrás de likes ou validação. Você está aqui para construir uma vida que tenha peso. E isso exige solidez emocional. Exige que você saiba manter o seu centro, mesmo quando tudo ao redor tenta te arrancar dele. Exige que você caminhe com propósito, mesmo quando ninguém aplaude. Porque é na ausência de plateia que se revela a verdade. Você está agindo porque acredita no seu destino? Ou está apenas tentando impressionar alguém? Napoleon Hill dizia que a mente humana, quando disciplinada e canalizada, se torna a força mais criadora do universo. Mas veja, canalizada. Isso significa que há energia em você sendo desperdiçada toda vez que você se perde com o que dizem, com o que fazem, com o que não compreendem sobre você. Agir como se nada te incomodasse não é apatia. É escolha consciente de proteger a sua energia. É inteligência estratégica. É dizer: eu sei o que estou construindo e nada fora da minha missão merece prioridade. E isso é raro. É por isso que quem domina esse estado é respeitado, admirado e, acima de tudo, imitado. Porque o mundo pode até rir da sua calma agora, mas no final todos tentam imitá-la. Não se trata de frieza, trata-se de controle. Controle sobre seus impulsos, sobre seus pensamentos, sobre suas emoções mais primitivas. Isso é o verdadeiro poder. Um homem que se controla, em meio ao caos, tem mais força que um exército, porque ele não se desespera. Ele age, ele pensa, ele visualiza, ele traça. E enquanto os outros reagem com raiva, medo ou orgulho, ele continua cavando. Cavando dentro de si as fundações da sua liberdade. Cavando fora de si os túneis que vão levá-lo além do ruído. Cada minuto que você não gasta reagindo é um minuto investido em visão, clareza, estratégia. E isso é o que separa o milionário do medíocre. O tempo gasto com o que importa. Henry Ford não construiu a revolução automobilística sendo movido pela opinião alheia. Ele foi ridicularizado, desacreditado, chamado de louco. Mas ele agia como se nada o incomodasse. Por quê? Porque ele via o que os outros não viam. Porque sua convicção era maior que o medo. Porque sua mente já habitava o futuro enquanto todos estavam presos no presente. E isso é exatamente o que você precisa entender. Você não é comum. Não nasceu para reagir a tudo. Nasceu para transcender, para se elevar, para ser o tipo de pessoa que, mesmo em meio ao caos, sabe exatamente o que está fazendo. E isso exige fé. Não a fé religiosa, mas a fé inabalável de que aquilo que você está construindo com disciplina e visão é real, mesmo quando ainda é invisível. Então, da próxima vez que o mundo tentar te provocar, não responda. Observe, respire e continue. Porque seu silêncio vai dizer mais do que 1000 palavras. Porque seu foco vai incomodar mais do que qualquer vingança. Porque sua constância vai silenciar todos os críticos. Agir como se nada te incomodasse é, na verdade, um aviso silencioso ao universo. Estou no comando.
E quem está no comando não grita, não reage, não se explica. Apenas avança, em silêncio, em paz, e com olhos fixos no destino que já começou a construir. Você precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Não é o que te acontece que determina seu destino. É o que você decide fazer com isso. Não é a crítica que te destrói. É a sua escolha de acreditar nela. Não é a dúvida dos outros que te enfraquece. É a sua permissão para que ela entre. Você não é uma vítima. Você é uma força que ainda não foi totalmente desperta. Uma avalanche de possibilidades travada por anos de condicionamento emocional. E esse condicionamento sempre te ensinou a reagir, a se irritar, a se justificar, a provar valor. Mas me escute. O seu valor já é inegociável. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Precisa apenas provar todos os dias que você é fiel à visão que nasceu dentro de você. E isso se faz em silêncio, com consistência. Não com gritos, com ação. O homem que aprende a dominar sua raiva se torna invencível. O que reage a tudo vive em eterna escravidão emocional. Porque cada vez que alguém aperta um botão e você explode, você entregou o controle. Cada vez que você se justifica, você implora aceitação. E cada vez que você age como se aquilo fosse pessoal, você perde a chance de crescer. Tudo isso é perda de energia vital. Energia que deveria estar sendo usada para criar, construir, liderar. Mas o verdadeiro criador é silencioso. Ele não precisa se defender, porque seu resultado vai falar por ele. Ele não precisa se vingar, porque sua trajetória vai esmagar qualquer dúvida. Ele não precisa responder, porque sua evolução se torna barulhenta o suficiente. Quando você começa a agir como se nada te afetasse, você muda o jogo. Porque você começa a jogar outro jogo. Você precisa construir essa fortaleza interna. Uma arquitetura invisível, feita de aço emocional. Isso não significa que você não sente. Significa que você não se desestabiliza. Que mesmo sentindo tudo, você ainda age com clareza. Isso é autodomínio. É a habilidade que diferencia líderes de seguidores, gênios de imitadores, lendas de esquecidos. Edison levou milhares de tentativas para inventar a lâmpada. Imagina se ele tivesse desistido no 10º fracasso porque alguém riu? E ele tivesse gritado de raiva, quebrado tudo, culpado o mundo. Mas não. Ele apenas continuou, sem fazer escândalo, sem perder o foco, porque ele tinha a visão. E quem tem a visão não precisa da permissão de ninguém. Essa mentalidade não é teórica. Ela precisa ser treinada. Todo dia. No silêncio das manhãs, na solidão dos seus projetos, nos momentos em que você quer explodir, mas escolhe respirar fundo e voltar para o seu foco. E cada vez que você vence esse impulso, você se fortalece. Cada vez que você não responde à provocação, você se blinda. Cada vez que você continua construindo enquanto te observam em silêncio, você planta algo que nenhum ataque poderá arrancar. É nesse lugar que nascem os gigantes. Não em palcos, não em manchetes, mas no anonimato, na disciplina, na decisão de não reagir, e sim redirecionar. Não espere que o mundo te entenda. Não espere que te respeitem. Não espere que aplaudam. Apenas haja como se nada te incomodasse, porque isso é o que um mestre faz. Ele não implora respeito. Ele o encarna. Ele não responde a ataques. Ele os supera. Ele não se preocupa com distrações. Ele as ignora. Porque ele sabe que a vida não é sobre provar que você é forte. É sobre construir algo tão sólido que a própria existência se torna a prova. A sua mente precisa ser o templo onde nada externo tem poder. E só assim você finalmente se torna livre. É preciso aceitar que viver como um mestre do próprio destino exige mais do que vontade. Exige caráter. Porque manter a calma quando tudo está bem é fácil. Difícil é manter o olhar firme quando a traição vem de quem você confiava. Difícil é respirar fundo quando você é injustiçado.
Difícil é manter o foco quando o caos lateja em volta. Mas é exatamente nesses momentos que o universo te testa. Porque ele quer saber: você é sério ou só fala bonito? Você está mesmo comprometido ou só age certo quando é conveniente? O fogo da adversidade revela o que é de verdade. E nesse fogo, só permanece de pé quem aprendeu a andar entre os escombros com dignidade. Quem age com propósito mesmo, quando o mundo desmorona em volta. Você quer vencer? Então precisa agir como quem já venceu. E isso começa com o autocontrole. Você não vê um leão reagindo a cada som da floresta. Ele não precisa. Ele sabe o que é. Ele não precisa provar nada para nenhuma presa. Assim é o homem que domina a própria mente. Ele não se precipita, não se descontrola, não se distrai. Ele observa. Ele sente tudo, mas só age quando precisa. E quando age, o faz com precisão. Porque aprendeu a esperar, aprendeu a suportar, aprendeu a canalizar. O mundo está cheio de pessoas explosivas, mas vazias, barulhentas, mas perdidas, cheias de emoção, mas sem direção. Não seja mais um, seja raro. Seja um desses poucos que já decidiu que não vai mais entregar seu poder ao mundo externo. Quando você domina esse estado mental, começa a perceber uma mudança profunda. O que antes te desestruturava, agora se dissolve. O que antes tirava seu sono, agora não passa de ruído. O que antes gerava ansiedade, agora se torna combustível. Porque você mudou. Você deixou de ser um passageiro da sua própria vida para se tornar o arquiteto da sua realidade. Isso é raro. Isso é revolucionário. Isso é o que Napoleon Hill quis dizer quando falou que a mente humana, quando aliada a um propósito definido, se torna uma força irresistível. Mas só se torna irresistível quando ela está limpa, livre da influência dos outros, das pressões externas, dos traumas mal resolvidos. E isso exige que você haja como se nada te incomodasse. Não porque você é cego, mas porque você escolheu enxergar além. Você começa a viver de forma diferente. Você não acorda mais para reagir, acorda para criar. Não entra mais em batalhas inúteis. Escolhe seus combates com estratégia. Não perde mais tempo explicando. Canaliza tudo em silêncio para seu próximo passo. Você passa a ver os ataques como testes, as críticas como filtros, os obstáculos como academias da alma. E cada dia em que você age com elegância diante da provocação, você sobe um degrau invisível que os outros nem percebem. Mas o universo vê e recompensa, porque o universo não responde ao desespero, responde à clareza. Ele não se move por gritos, se move por vibração consistente. E nada vibra mais forte do que a energia de alguém que decidiu agir com grandeza mesmo quando ninguém está vendo. É assim que você se torna imparável. Não é vencendo debates, é vencendo a si mesmo. Não é gritando mais alto, é ficando mais calado. Não é respondendo a tudo, é aprendendo a ignorar. Porque o seu destino não vai ser construído com palavras, vai ser construído com postura. E a postura de alguém que age como se nada o incomodasse é, na verdade, o maior sinal de que absolutamente nada vai pará-lo. Quando você compreende isso profundamente, algo dentro de você se transforma para sempre. Porque percebe que tudo, aquilo que um dia te controlou, a raiva, a insegurança, o medo, o orgulho, agora se ajoelha diante da sua nova presença. Você não reprime o que sente, mas também não permite que isso governe seu comportamento. E nesse ponto, você começa a ver com olhos mais claros, percebe que a maioria está perdida porque reage a tudo, e que poucos verdadeiramente vivem, porque poucos realmente escolhem. E escolher, meu amigo, exige sacrifício. O sacrifício de não ser compreendido, o sacrifício de parecer frio, o sacrifício de ser julgado como arrogante, quando na verdade você está apenas focado. Porque quando você para de reagir, o mundo tenta te cutucar. Mas é aí que você prova sua nobreza.
não se defendendo, mas construindo em silêncio. Grandes homens, os que moldaram a história, entenderam esse princípio. Abraham Lincoln suportou humilhações públicas, falências, derrotas políticas, e não retaliou. Ele se manteve firme, com os olhos no propósito, mesmo quando tudo parecia ruir. Por quê? Porque ele havia escolhido não se entregar ao caos. Havia se treinado para agir como se nada o incomodasse. E esse é o segredo que poucos contam. A verdadeira força está no domínio, não na demonstração. Está na contenção, não na exposição. Está na disciplina de permanecer centrado enquanto o mundo tenta te empurrar para os extremos. Você quer saber o que realmente constrói um império? Não é talento, não é inteligência, não é carisma. É a habilidade de manter sua energia alinhada ao que você veio fazer aqui, todos os dias, com ou sem apoio, com ou sem reconhecimento, com ou sem compreensão externa. Essa é a base inquebrantável de qualquer pessoa que mudou a própria história. Elas aprenderam a agir como se nada as atingisse. Não porque eram insensíveis, mas porque sabiam que cada distração emocional era uma armadilha para afastá-las de seu chamado. E esse chamado, ele é sagrado. Ele é único. Ele é o seu pacto com o universo. E você só vai cumpri-lo se estiver inteiro. Inteiro de mente, inteiro de alma, inteiro na sua presença. O mundo precisa de exemplos vivos de autodomínio. De pessoas que, mesmo com o coração partido, continuam andando com a cabeça erguida. Que mesmo em meio à dúvida, ainda agem com fé. Que mesmo sendo subestimadas, continuam entregando excelência. Isso é grandeza. Isso é o que você nasceu para ser. E tudo começa quando você decide não mais viver reagindo. Quando você decide que o que está dentro de você é mais forte do que qualquer barulho que venha de fora. Essa decisão muda a química do seu corpo, muda sua postura, muda sua trajetória. E aos poucos, você se torna a prova viva de que agir como se nada o incomodasse não é sobre fingir força. É sobre invocar quem você realmente é. Você não veio a este mundo para agradar. Você veio para transformar. E transformação exige presença. Exige que você esteja onde seus pés estão, sem carregar o peso do julgamento dos outros. Agir como se nada te incomodasse é uma forma de dizer: eu estou no controle. Não porque domino o mundo, mas porque domino a mim mesmo. E esse domínio é a verdadeira liberdade. É a chave que abre as portas da grandeza. Porque, no final das contas, a única coisa que pode te parar é a sua própria reação ao que acontece lá fora. Mas quando você decide que nada, absolutamente nada, vai roubar sua paz, você finalmente entende o que é poder de verdade. Você já parou para pensar quantas vezes perdeu oportunidades preciosas porque estava ocupado demais se defendendo? Quantas portas não se abriram porque você estava reagindo a pequenas ofensas, comentários inúteis, críticas sem valor? A vida não espera por quem se justifica. Ela recompensa quem constrói, mesmo quando está sendo incompreendido. E nesse mundo de distrações emocionais, de gatilhos por todos os lados, aprender a agir como se nada te afetasse se torna uma superpotência, uma blindagem espiritual, uma armadura mental. Você vira um monge em campo de batalha, um general que sorri, enquanto o inimigo grita. E isso não te faz insensível, isso te faz perigoso, porque você aprendeu a focar, e foco é o que separa os que apenas sonham dos que constroem. É preciso coragem para viver assim. Coragem para ser incomodamente diferente. Coragem para não responder, mesmo quando você tem todas as provas e argumentos. Coragem para continuar, criando, mesmo quando ninguém reconhece. Coragem para manter o padrão elevado, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para baixo. E essa coragem não nasce do ego, ela nasce da clareza. Clareza de quem você é. Clareza de onde você quer chegar.
Clareza de que sua energia é sagrada demais para ser gasta em conflitos inúteis. E quando você finalmente entende isso, começa a se mover de um jeito mais limpo. Sua fala muda. Seu olhar muda. Sua presença muda. Porque você parou de se consumir com o que está fora e começou a cultivar o que está dentro. Thomas Edison foi chamado de louco. Walt Disney foi rejeitado por mais de 300 agências. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Nenhum deles reagiu com raiva. Nenhum se defendeu com desespero. Eles simplesmente continuaram. Continuaram como se nada tivesse os abalado. E essa continuidade silenciosa é o que molda lendas. O que você vê hoje como genialidade era, na essência, disciplina emocional. Capacidade de suportar críticas, rejeições, pressões, sem perder o eixo. É isso que você precisa cultivar. Não espere um mundo calmo para ser calmo. Aprenda a ser calmo mesmo quando o mundo estiver em chamas. Porque no fim, quem se desestabiliza perde, mas quem permanece, conquista. Ser imperturbável não é frieza, é maturidade. É a capacidade de ver a tempestade e ainda assim manter o curso. De sentir o golpe e ainda assim manter a elegância. De entender a injustiça, mas não permitir que ela te transforme em alguém que você não é. Isso é força. E essa força não se conquista em dias bons. Ela se constrói nos dias em que tudo em você queria gritar, mas você escolheu o silêncio. Nos dias em que tudo te empurrava para a reação, mas você escolheu a visão. Nos dias em que tudo parecia perdido, mas você escolheu continuar. Cada uma dessas escolhas te esculpe. Cada uma delas é um tijolo na construção do seu legado. Você não precisa de permissão para ser grande. Precisa apenas da decisão de não mais ser escravo da reação, de não mais ser controlado por impulsos, de não mais entregar sua paz em bandeja para quem não tem nem o próprio controle. Quando você entende que agir como se nada o incomodasse é na verdade um voto de fidelidade ao seu propósito, tudo muda. As provocações diminuem, as críticas perdem força, e o que antes parecia montanha vira pedra no caminho. Porque agora você está operando de um lugar mais alto. Um lugar onde o ruído não chega. Um lugar onde o que importa é construir, avançar, inspirar. E esse lugar só se acessa com autocontrole. Agora, você começa a perceber que o jogo não é sobre resistência. Nunca foi. O verdadeiro jogo é sobre adaptação, sobre a habilidade de ajustar-se às circunstâncias, sem perder de vista o que você sabe que precisa alcançar. A verdadeira grandeza não está em ter o controle total de tudo ao seu redor, mas sim em dominar sua resposta a tudo que chega até você. E isso é o que as pessoas não entendem. Elas se preocupam demais com o que está fora e se esquecem de cultivar o que está dentro. Mas é esse controle interno que é a chave. Porque o mundo vai sempre mudar. Pessoas vão sempre te desafiar. Circunstâncias vão sempre testar sua paciência. Mas você deve ser imutável. E o caminho para isso é agir como se nada realmente o abalasse, sem fingir que está bem quando não está, mas mantendo uma firmeza interior que te permite transitar por qualquer tempestade sem perder o compasso. As montanhas que você vê à sua frente, elas são grandes, sem dúvida, mas o que você não vê é que essas montanhas são feitas de uma substância que você já domina. Elas são feitas de suas próprias dúvidas, medos e inseguranças. E não importa quão íngreme seja a subida, você já possui tudo o que precisa dentro de você para superá-las. Tudo o que você precisa fazer é manter o foco no topo, no seu objetivo, e continuar subindo, um passo de cada vez. Você não precisa se preocupar com o quão difícil é a caminhada ou com o quão longa ela parece ser. Você não precisa se preocupar com as vozes ao seu redor que dizem que você não consegue, ou que a jornada é impossível. Isso é apenas barulho. O que você precisa é a certeza interior de que você já tem a força necessária para continuar. E quando você age como se nada te incomodasse, você pode até sentir o peso da subida. Mas acredite,
ela nunca vai ser pesada o suficiente para te parar. Lembre-se de que, em qualquer fase da sua jornada, o maior desafio não está nas condições externas. O maior desafio sempre será vencer a si mesmo. Vencer os impulsos de se entregar à frustração. Vencer as tentações de reagir impulsivamente. Vencer a vontade de se distrair com algo menos importante. E cada vez que você decide não reagir, mas agir com clareza, com calma, você constrói a sua fortaleza interna. Cada vez que você age como se nada te abalasse, você fortalece seu caráter e se prepara para os momentos mais intensos. Você começa a perceber que as dificuldades não são obstáculos, mas oportunidades. O que antes parecia ser um peso, agora é uma chance para você se aprimorar. E nesse processo, você se liberta de uma vez por todas das limitações que o mundo tenta colocar sobre você. As limitações nunca existiram, elas estavam apenas na sua mente. Pessoas como Andrew Carnegie, que se tornaram imortais por sua capacidade de resistir a adversidades, não tinham nenhum poder além do que você tem hoje. Eles eram como você, humanos. Mas a diferença estava em como escolheram reagir ao mundo ao seu redor. Eles escolheram a calma. Eles escolheram a visão. Eles escolheram o silêncio em vez de se entregar às pressões do ambiente. E é isso que você precisa entender agora. Se você deseja fazer história, se você deseja alcançar algo que poucos alcançam, deve estar disposto a ser incompreendido, a ser desafiado e, acima de tudo, a agir como se nada o afetasse. Porque nada vai afetar alguém que conhece seu poder. Nada vai afetar alguém que tem a visão clara do seu destino. Nada vai afetar alguém que escolheu a tranquilidade interior como sua maior aliada. Agora, chegamos ao ponto decisivo. Você entende finalmente que a resposta não está em como o mundo age com você, mas em como você decide agir diante do mundo. E isso muda tudo. Porque uma vez que você toma as rédeas dessa decisão, o que vem depois não importa. O que importa é a sua postura diante de cada desafio, diante de cada oportunidade, diante de cada momento que, de outra forma, poderia te tirar do caminho. E é aqui que a verdadeira transformação acontece, quando você se coloca em uma posição de poder não porque o mundo te deu essa posição, mas porque você a escolheu. Você escolheu a serenidade. Você escolheu o domínio. Você escolheu o foco absoluto e, com isso, tudo que parecia difícil começa a se dissolver. Porque a vida nunca foi sobre evitar as dificuldades. Ela sempre foi sobre aprender a reagir a elas com maestria. E você está começando a entender isso. O poder de agir como se nada te abalasse não é uma negação da dor ou da dificuldade. Não é fingir que as coisas ruins não acontecem. Não é tentar se convencer de que você não sente. É muito mais profundo do que isso. Trata-se de escolher não ser escravo do que você sente. Trata-se de usar suas emoções a seu favor, ao invés de ser manipulado por elas. É uma forma de liberdade. Uma liberdade que só pode ser conquistada quando você aprende a distinguir entre o que é realmente importante e o que é apenas um obstáculo temporário. É a habilidade de caminhar por um campo minado sem deixar que cada explosão te desestabilize. Ao contrário disso, cada vez que você não se deixa afetar, você fortalece sua base e o caminho se torna mais claro. Não importa o quão dura tenha sido a sua jornada até aqui. Não importa o quanto você tenha sido desafiado ou incompreendido. O que importa é que você decidiu não ser refém das circunstâncias. Você escolheu a paz. Você escolheu a clareza. E agora, você vai colher os frutos dessa decisão. O mundo lá fora pode continuar a gritar, pode continuar a tentar desviar sua atenção. Mas você vai caminhar em silêncio, com propósito. Porque agora, você sabe o que realmente importa. Você sabe que as verdadeiras vitórias não são sobre as coisas que você conquista, mas sobre quem você se torna no processo. E quem você está se tornando é alguém imperturbável, alguém inquebrável,
alguém com uma visão clara do futuro e uma disciplina inabalável para alcançá-lo. E quando isso acontece, nada, absolutamente nada, vai ser capaz de te parar. Você se tornou a pessoa que age como se nada o afetasse. E esse é o começo da verdadeira grandeza. Porque agora, você é inquebrantável. Agora, você tem o controle total da sua mente, da sua energia, da sua resposta ao mundo. E com esse controle, você não apenas sobrevive às dificuldades, você as transforma em oportunidades. Você se torna o criador do seu destino. Não mais controlado pelo caos, mas operando dentro dele com graça, força e estratégia. Essa é a verdadeira arte de viver, e você acabou de aprender. A jornada começa agora. O verdadeiro poder está em suas mãos, e o mundo nunca mais será o mesmo para você. Agora você sabe, a verdadeira grandeza não está em evitar os desafios, mas em dominar a sua resposta a eles. Quando você age como se nada o abalasse, você se torna inquebrantável. Você transforma as dificuldades em oportunidades e passa a caminhar com confiança, foco e propósito. O mundo pode continuar agindo com suas distrações e desafios, mas você agora é capaz de manter sua mente clara, seu coração forte e sua visão inabalável. Nada mais vai te parar. O caminho à frente é seu para conquistar. Se você sentiu essa transformação, se esse conteúdo tocou você de alguma forma, eu peço que curta este vídeo. Deixe nos comentários como você está aplicando esses princípios em sua vida e compartilhe sua experiência. Cada comentário é uma oportunidade de fortalecer nossa jornada juntos. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Não perca nenhum vídeo que te ajude a se tornar a melhor versão de si mesmo. Continue nessa jornada e lembre-se, a maior vitória vem de dentro. Vamos juntos construir essa mentalidade imbatível